verdade, é verdade. Na verdade, a gente precisa cada vez mais divulgar, porque quanto mais a gente divulgar essa condição, né, pela qual a gente passa, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. A Beatriz ali brilhando, né, Beatriz? O que você achou desse glitter aqui? Vamos deixar esse glitter, Beatriz? Ou tá muito escandaloso? Eu Tá quero que seja uma lindo! live leve. Eu falei com a Jana, vamos fazer uma live leve, assim, porque o assunto já é pesado, né? Então vamos fazer uma live bacaninha, leve, que a gente converse, que as pessoas consigam entender um pouco disso, mas sem sofrimento, que sofrimento já basta o que a gente passa aí quando a gente está em crise, né? Como é que tu fala quando é que a gente está em crise? Como é que tu chama mesmo, Jana? Eu chamo, quando eu estava em crise, dizia que eu estava no Vale da Morte, andando pelo Vale da Morte. Essa é a sensação, né? O pior é que não dá nem para dizer que é outra coisa, porque a gente fica querendo dourar a pílula, mas não tem como, porque é difícil mesmo, né? É Então complicado, tá, a é um Beatriz desafio aprovou muito ali o grande. glitter, o Zé também. Vou deixar o glitter então, bem doida. É médica doida que põe glitter na live. Já até sei que depois meus colegas vão ouvir me falar que eu sou doida. Mas eu não ligo. Esse negócio de a gente ser chamada de doida, a gente já tá até acostumada, né, Jana? É verdade. Não é? Quem não nos entende, não nos compreende, isso é louca. Pois é, a gente já foi em tanto médico que disse que a gente era doida, né? Não é novidade Exatamente. para nós, a gente já lida com isso de boa, né? Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Jana, vamos começar? Vamos Acho lá. que já deu os minutinhos, né? De brincadeira, né? Vamos falar sério agora. Jana, é o seguinte, eu queria que primeiro a gente se apresentasse. Vou me apresentar e depois eu vou pedir para tu te apresentar, tá bom? Então, meu nome é Juliana, né? Meu nome é Juliana Dias, né? Eu sou médica de família e comunidade e sou engajada com várias causas, assim, porque eu gosto dessa questão do papel da comunidade, né? Da solidariedade, da gente construir um país melhor, uma cidade melhor, né? Então, eu sou engajada em várias questões, assim, né? Sempre fui engajada. Era presidente de centro acadêmico, assim, sempre fui engajada nas lutas por melhorias para a gente, né? Para todos, né? E aí agora eu estou tendo essa oportunidade que é de contribuir na questão, não tanto nas doenças raras, que isso é mais novidade para mim, mas a gente tem participado, né? E aí a Jana vai contar um pouquinho de um grupo, e é daí que a gente se conhece, né, Jana? De um grupo de pessoas que têm uma condição que chama desautonomia. Então, a gente vai, através disso, de contar essa história, vocês vão entender que essa história não é só nossa, essa história é de todo mundo que tem doença rara. Quem tem doença rara, em geral, passa por esses mesmos desafios que a gente passou. Então, o legal da gente conversar aqui, vocês pensem assim, né? Hoje é o dia das doenças raras, mas por que elas estão falando de desautonomia? É porque é uma condição rara, né? E que relativamente rara, né? A gente acha que não é tão rara assim, né, Jana? Que é mais subdiagnosticada do que rara, mas que foi o que nos uniu e fez a gente estar aqui hoje para conversar sobre doenças raras, tá? Então, passo a palavra para a Janaína, que vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Janaína Fazinato. Eu sou daqui de Sananduva, no Rio Grande do Sul. Eu sou arquiteta, engenheira de segurança do trabalho. E há uns 10 anos não, desculpa, já fazem 16 anos, mas levei 10 anos lutando, né, de 2005 a 2016, lutando por um diagnóstico, né, constantemente passando mal e sem saber o que é que estava acontecendo, né? Foram diversos médicos, diversas especialidades, muitos exames, uma peregrinação constante, né? Mas foram 10 anos de luta porque eu não conseguia diagnóstico e eu não conseguia ter melhora, né? A condição foi piorando cada vez mais, até que em 2015 eu retornei para casa dos meus pais para ser
cuidada por eles, porque eu não conseguia mais fazer nada, praticamente, né? Não conseguia trabalhar, não conseguia viver sozinha. E fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, né? Isolada em casa, acamada, até que eu consegui descobrir um cardiologista, né? Muito bom, sou grata a ele até hoje, que conseguiu fazer o diagnóstico através do tilt test, né? O tilt table test é um dos principais exames, né? Que consegue fazer o diagnóstico dessa nossa condição, dessa nossa disfunção do sistema nervoso autônomo. E daí em diante é que eu consegui viver, digamos assim, consegui voltar a viver, né? Foi onde eu consegui um tratamento acertado, assim, para a minha condição, para o meu tipo de desautonomia, né? Para as manifestações que eu tinha. E aí, com a rotina, né, de hábitos saudáveis, medicação, aquela autoimposição de que a gente tem que manter aquela rotina de meia, de água, determinados alimentos ter que deixar de lado, mesmo você gostando, impor aquele sono cedo, porque você sabe o quanto o sono é primordial, né, na manutenção do equilíbrio do nosso corpo, enfim. A gente fica se qualquer fator, né, faça com que uma nova, né, crise seja desencadeada. Apesar de que depois desse primeiro tratamento, depois da descoberta, eu nunca mais tive, por 5 anos eu nunca mais tive crise de desautonomia. Crise de Vale da Morte, que nem a gente está falando agora, né, Ju? Nunca mais entrei no Vale da Morte em 5 anos. Claro, limitações, não ficar muito tempo em pé, ou às vezes uma tontura, taquicardia. Algumas coisas a gente sabe que são normais, né? Mas não tinha entrado numa crise, né, desautonômica grave mais. E quando entrou a pandemia, eu acabei ficando sem receitas dos meus medicamentos e fiquei sem meus medicamentos. Em alguns meses eu entrei numa crise novamente, fiquei acamada e novamente entrei no Vale da Morte, né? E aí foi uma luta para sair disso daí tudo. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse nosso grupo é um dos mecanismos que fazem com que a gente se sinta apoiado, né? Compreendido, uma ajuda mútua que não tem preço, né? Um amor incondicional entre nós, para nós tentarmos nos ajudar e, inclusive, tentar investigar o que acontece com cada tipo de desautonomia, né? De cada um, porque não são todos os tipos iguais, né? Todos têm disfunção do sistema nervoso autônomo, mas cada um tem uma doença de base que leva a isso, né? Então, diagnósticos são feitos de maneiras diferentes, exames diferentes, né? Então, cada condição é muito individual e a gente se ajuda muito em tudo isso. E eu, mais do que nunca, sou grata, Juliana, por ter entrado nesse grupo para que a gente consiga se ajudar cada vez mais e cada vez a gente conseguir levar, né, essa mensagem para pessoas que precisem de ajuda, né? Que sejam novas pessoas que sejam diagnosticadas com desautonomia e não passem pelo que eu passei, né? Passar 10 anos, né, numa peregrinação infindável, com tratamentos equivocadíssimos, trabalhando numa condição extremamente complicada, de arrasto, sem conseguir ficar em pé, ter que fingir que tá bem e saber que tu tá prestes a desmaiar. Foram 10 anos muito difíceis para mim, muito difíceis, sabe? É onde eu não podia nem contar, né? Para a maioria dos meus colegas eu não podia contar, medo de perder emprego, aquela coisa toda. E eu acredito que muita gente que tem desautonomia passa por perrengues desse tipo, né? Então, quanto mais a gente conseguir ajudar, a gente vai conseguir trazer um conforto e uma qualidade de vida para essas pessoas. Ô, Jana, me ajuda a lembrar, porque naquela época eu estava muito mal e quando eu fico muito no Vale da Morte também, eu não consigo lembrar das coisas. Eu não sei se tu tinha esse problema de a memória ficar Sim. assim,
Na verdade, o meu maior medo era que eu estava com um Alzheimer precoce, porque eu não conseguia lembrar Sim, nada, assim, ficava muito mal. Então, sim, eu eu não me cheguei a fazer uma lembro. investigação. Oi? Eu cheguei até a fazer uma investigação, porque tinha um neurologista que tinha certeza que eu tinha esclerose, Alzheimer? alguma coisa do tipo, Alzheimer, alguma coisa ele achava que eu tinha, né? Demência, Então, em alguma 2012, demência, né? alguma demência. Então, eu fiz uma parafernália de exames, né? Durante uma semana toda e foi descartado, né? E você, como eu, sabe o quanto é complicado a gente receber um diagnóstico, assim, negativo. As pessoas pensam, poxa, você Sim, é sim, louca? Você é sim. louca? Que bom que tu não tem, mas é É, muito difícil você tá passando muito mal e você não saber o que você tem, né? Então, às vezes, o não diagnóstico ele é mais difícil do que o diagnóstico, né? Porque se você sabe o que você também. tem, você corre atrás do tratamento, né? E aqueles 10 anos que eu passei naquela condição, eu não sabia o que estava acontecendo. E ninguém conseguia me tirar daquela situação. Então, eu também tive esse mesmo problema, Ju, durante, né, as crises de autonomia. Vou citar para algumas pessoas que podem, de repente, até inclusive escutando esse relato de alguns sintomas, de repente diagnosticar algumas outras pessoas, né? Assim, aquele diagnóstico, né? Claro, é superficial, é leigo, mas eu vejo hoje, agora, poucos dias atrás, eu tive um pintor aqui na minha casa e ele me contou que ele ficou muito tempo acamado, que ele tinha problema de visão turva, que ele tinha muita taquicardia, e começou a me contar e me contar. Eu disse, poxa, cara, você tem autonomia. E ele disse, mas o que é isso? Daí eu disse, ó, eu vou te dizer tudo que tu teve, né? Tu teve isso, isso e isso e aquilo. Ele disse, exatamente. Eu disse, pois então, tu tens autonomia. Só tá com ela contida porque tu tá tomando os medicamentos, né? Mas você tem desautonomia. Então, na verdade, quando vocês escutarem alguém que tenha problemas relacionados à permanência em pé, em que a pessoa não consiga ficar mais do que 10, 15 minutos em pé sem sentir sensação de desmaio, e acompanhado disso tem a taquicardia, diminuição ou aumento, né, da frequência respiratória, visão turva, é, muita fraqueza, né, uma incapacidade de fazer todo tipo de exercício, aquele famoso brain fog, né? Que nada mais é do que aquela nuvem mental onde a gente tem uma condição bem complicada. No meu caso, é a mais complicada em relação ao Vale da Morte, que a gente diz. Para mim é a pior, né? É a pior. O resto eu dou um jeito. Eu vou sentando para não desmaiar, eu deito para não desmaiar, vou tentando de alguma maneira segurar a onda da taquicardia, do estômago, do intestino, né? Enfim, todas as outras eu tento segurar a onda. Agora, a nuvem mental associada ao hipofluxo, né? A gente tem aquela deficiência no retorno sanguíneo, o nosso coração bate meio vazio às vezes e a gente não consegue ter o atendimento necessário, né? De sangue no nosso cérebro. Então, aí é que acontece o brain fog. Então, para mim, o pior, dos 10 anos que eu trabalhei nessa condição, era a perda de cognição, né? Conversar com as pessoas e não entender o que elas estavam falando, raciocínios breves, tipo atender um telefone e ter que responder alguma coisa para uma pessoa, eu não conseguia. É, qualquer coisinha simples. Qualquer coisinha simples. Até fiz um teste com uma psicóloga, né, uma neuropsicóloga, certa vez. Eu estava em crise. Ela me pediu para desenhar um relógio. E aí, para tu ver o quanto meu cérebro estava desligado, né? Eu desenhei a bolinha do relógio, fiquei na frente da bolinha e ela disse: agora tu pode fazer os ponteiros. Simplesmente meu cérebro não sabia como eu ia fazer esses ponteiros. Eu fui com a caneta no centro e disse, tá, eu não sei quantas horas tem, eu não sei nada. Então, o cérebro sem o atendimento necessário, né, sanguíneo e de oxigênio também, né,
ele fica muito prejudicado numa crise de desautonomia. E, na verdade, é isso que eu no meu caso, é aquilo que me traz maior prejuízo, né? Eu fico bem incapacitada mesmo. Deve ser mais ou menos por isso que você passa também, Ju. Então, para mim foi um alívio muito grande quando você me acolheu, né? Porque isso que eu estava tentando lembrar aqui, que eu não lembro, como é que eu consegui chegar até você? Você lembra como é que foi? Foi no Facebook? Sabe que eu também não consigo me lembrar. Mas eu acho que talvez tenha sido, sim. Talvez tenha sido no Facebook. Te juro que eu vou puxar pela minha memória. Vamos ver se a gente lembra. Eu acho que foi no É, Facebook, tá? Porque eu acho que foi, porque assim, ó, eu comecei a ler. Tu não tem canal no YouTube, né? eu tenho um canal de dieta paleolítica, jejum intermitente, que na verdade é tudo que mais ou menos eu sigo em relação a uma dieta, né? É mais natural, né? Para mim não ter tantos problemas com a interação de alguns alimentos, né, industrializados, que eles trazem bastante prejuízo para mim. Os alimentos industrializados, eu já notei que, em termos de autonomia, eles me desencadeiam muitos sintomas, né? Principalmente embutidos, e açúcar. Então, na verdade, todo esse benefício de uma dieta mais rural me fez criar, né, Você tem canal um. Você no, podia falar. no Instagram, na verdade. Tá? Não é no YouTube, no Instagram. Então fala o teu Instagram do. É Palio, né? Palio, fala aí o teu Instagram. Palio.lc, que é low carb, né? Desculpa. Palio, low carb high fat, que é a sigla, jejum e jejum intermitente. Acho que é isso. Depois eu passo aí para vocês. Agora eu não me lembro direito, são várias siglas. Enfim, ali a gente se ajuda. Colocando pa... Eu divulgo o Ô, autonomia também. Jana, colocando, só para dar dica pro pessoal, colocando Palio LC, a pessoa já vai provavelmente encontrar, né? Depois tu É, isso manda aí. tu consegue escrever enquanto tu tá falando aí ou não? Consigo Aparece? sim. Aham, Então depois sim, quando tu, se tu puder olhar, enquanto eu falo um pouquinho, aí tu pega e escreve aí tá. pro pessoal te seguir, porque é muito bom aquele teu, como é que se fala? Não é canal, como é que é? Ah, esse Na teu verdade é um Instagram. perfil. Esse teu É um perfil, diário alimentar. perfil de Instagram. Esse teu perfil de Instagram, tu coloca muita dica bacana, né? É muito legal. Porque, na verdade, foram coisas que ao longo de 10 anos, né, eu fui, assim, fazendo 1000 testes em relação à rotina, né? Sono, hidratação, quais alimentos desencadeavam sintomas de autonomia, quais alimentos pioravam algumas condições gástricas ou gastrointestinais, né, em geral, quais alimentos me traziam mais perturbação em relação ao sono ou em relação à concentração, né, à circulação também, né? Então, na verdade, existem algumas dicas que a gente consegue passar para quem tá descobrindo agora a desautonomia, né? E todas algumas limitações, né, que a gente acaba tendo no dia a dia, a gente consegue se ajudar por ali também, fora o nosso grupo no WhatsApp, né? Que quem precisar, a gente tem um grupo no WhatsApp maravilhoso, uma família, né, Ju? E a Uma gente se ajuda família. muito. Então, quem precisar, é só conversar com a gente que a gente consegue integrar vocês lá. Eu queria contar para as pessoas, então, um pouquinho como é que eu te conheci, porque tem a ver com essa questão do grupo, né? Então, vou falar um pouquinho. Antes de eu falar, eu queria só que tu me contasse o que que tu tá tomando nesse copo turquesa. Estou tomando água, Água, muito bem. muita água, Muita água. muita Então, água. eu vou te Por contar quê? uma coisa. Eu não gosto muito de tomar água. Então, o nosso tratamento, para mim, foi muito difícil, porque eu não gosto mesmo, assim, sabe? É uma coisa estranha, porque é uma coisa tão sem gosto a água, assim, né? E eu não gosto de tomar água.
E todo mundo que me conhece um pouco mais sabe que eu não gosto de tomar água. Então, meus amigos, minha família sempre fica assim: olha a água, olha a água, olha a água, olha a água, né? E eu pelejando para tomar a tal da água. Então, por isso que eu tô aqui tomando um chá de hibisco gelado com limão. Porque eu tive que inventar 500 coisas para tomar, porque eu não sou de tomar líquido, eu não tenho sede. Então, isso é um dos motivos pelo qual eu descompensava muito fácil, né? E a descompensação muito grave, porque a questão da hidratação para nós é o ponto número 1 do tratamento, né? Então, se alguém quer saber depois sobre o tratamento, que eu acho que é para outro dia, acho que hoje a gente não vai conseguir entrar nisso, né? Não é a intenção. São Hoje é bastante mais para coisas, falar né? de como é que é a vida mesmo. Mas assim, eu vi que a Carmen perguntou das causas. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir entrar em causas e tratamentos, porque as causas de desautonomia são mais de 50 causas diferentes. Por isso a gente não vai conseguir falar disso hoje. Um outro dia eu penso em convidar algum neuro, algum cardio, e aí a gente aprofunda a questão das causas. Eu acho que seria bom assim. E quanto à questão do tratamento, também eu acho que seria mais para um convidado médico, né, Jana? Né, acho que não É, vale a pena a gente entrar. Mas, assim, os cuidados gerais, a gente pode falar. Os cuidados gerais são líquido, primeira coisa, hidratação, né? Então, a nossa hidratação, ela tem que ser muito volumosa. Em geral, as pessoas tomando 2 a 3 litros de líquido por dia, elas estão bem, super bem, sobrado, né? Agora, para nós, não, é de 3 a 4 litros por dia, né? Para ficar assim bem, né, Jana? O ideal é a de gente tem 3 a uma, a 4. gente tem uma predisposição em fazer perda, né, de líquidos e junto disso sais, minerais, né? Então a gente tem que fazer uma reposição hídrica constante para, né, de sais, minerais e para poder manter o volume sanguíneo, né, no nível correto. Porque a hipovolemia, né, que é o baixo nível de volume sanguíneo, ele é um dos motivos de causar tantos sintomas que a gente acaba padecendo aí durante uma crise de autonomia, né? Em 2015, eu estava com uma desidratação muito grave e estava com hipofluxo por causa da hipovolemia, né? E aí foi depois que meu médico me disse assim, Janaína, se você esqueceu os remédios que regulam a pressão arterial, não aquele que regula os neurotransmissores, mas o da pressão arterial, não tem problema se você esquecer. Né? O teu corpo vai saber fazer o trabalho que tem que fazer. Só que você vai ter que dar água para ele. Senão ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele tem que fazer. Até porque ele disse que o corpo não se lava a seco. Não tem lavagem a seco no nosso corpo. Então, você precisa fazer, né, a excreção das toxinas, fazer o equilíbrio, né, dos sais, dos minerais através da água. Se você tiver, claro, tendo uma perda, vai ter que fazer uma reposição. Enfim, a gente tem que dar condições extremamente favoráveis para o nosso corpo conseguir fazer o trabalho dele, uma vez que ele já tem dificuldade para fazer esse trabalho, né? Eu associo, Jana, isso que tu está falando, para mim é a mesma coisa, com a gente no auge dos 40, né? Que era para a gente estar assim, super bem, o corpo funcionando perfeitamente, né? A gente é como se a gente fosse um bebezinho ou um É, idoso muito velho, né? Assim, mais de exato, 80 anos, né? A gente tem que cuidar da gente com exatamente. 40 como se a gente fosse um bebezinho ou um idoso de mais de 80 anos. A gente tem que tomar cuidado como se fosse muito frágil o nosso corpo, né? A Lu perguntou ali, depois a gente vai entrar nas perguntas, tá, pessoal? Vou voltar nas perguntas depois, mas a Lu perguntou uma coisa que eu acho que casa com o que a gente está falando agora, né? Que é a questão do exercício físico, né? Um outro cuidado que nós precisamos ter é ter um bom fortalecimento muscular. Só que não é de qualquer jeito, tá? Porque a Rosângela até fala no vídeo, lembra? Que ela nos contou no dia que ela começou a fazer atividade física que ela desmaiou na academia, né? E se a gente fizer atividade física de qualquer jeito, a gente pode desmaiar, né? Então, esse povo que desmaia na academia, ó, já pode ligar as antenas aí que
é bem possível que a pessoa tenha alguma desautonomia associada. Então, assim, fica antenado. Quem desmaia demais, gente, porque desmaiar uma ou duas vezes na vida, até pode ser que a pessoa não tenha nada. Acho difícil, mas até pode ser. Agora, se a pessoa desmaiou mais de duas vezes, já, ó, né, Jana? Ou ela A gente sente, já ou fica. ela sente a sensação de desmaio frequente, porque eu, por exemplo, nesses 10 anos, digamos assim, né, de tentativa de descobrir o que eu tinha, eu desmaiei duas vezes ou três vezes, né, nesses 10 anos. Mas a sensação do desmaio era constante, era levantar em pé e sentir que ia desmaiar. Só que daí eu usava os meus artifícios. Eu sentava na cama, sentava no sofá, a pessoa estava caminhando devagar, e dizia, vamos caminhar mais rápido, porque eu não posso caminhar devagarinho, que eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, e assim eu ia, né? Então, muitas pessoas têm, né, a síncope, né, o desmaio efetivado. E outras não, outras têm apenas a sensação do desmaio, que é talvez mais incômodo ainda, né? E aí eu tive mais episódios de desmaio depois que eu descobri, né, a desautonomia, depois de 2016. Aí é que eu tive mais desmaios. Eu acho que eu tive uma certa exacerbação, né, na minha desautonomia, na minha disfunção, mesmo estando tratada, né, mesmo estando com a medicação, eu acredito que ao longo dos anos, de 10, de 15, de 20 anos, o nosso corpo ele acaba se tornando cada vez mais frágil em relação a conseguir conter os desmaios, né? Quando não tá medicado, lógico, né? Quando a gente está medicado e está em tratamento, é outra coisa, né? Mas se você estiver numa crise de autonomia no início dos sintomas, no início da tua descoberta de desautonomia lá, né? Quando você começou, e depois de 20 anos, com certeza, daqui 20 anos a tua crise vai ser pior, né? Então, eu tive mais desmaios nos últimos 5 anos do que nos primeiros 10 anos que eu não tinha o diagnóstico, né? Mas a gente sabe tudo que tem que fazer, né, Ju, para a gente não ter problemas, né? E a gente vai contando histórias lá no grupo, a gente dá umas risadas de vez em quando. Como, por exemplo, uma vez que eu fui à cidade de Passo Fundo, uma cidade próxima daqui da minha cidade, fui fazer um exame, toda corajosa, e disse: não, vou dirigindo, eu acho que dá, né? Acho que dá. Aí eu deixei, tava um trânsito louco, deixei minha mãe na frente do hospital e disse: eu vou achar uma vaga para estacionar o carro, né? E aí, quando eu tava numa rua ali próxima, eu desmaiei no meio do trânsito. A minha sorte é que quando eu comecei a sentir um pouco mal, eu tirei o pé do acelerador, pisei no freio, desengatei, fiquei aquela parada ali. Aí, então, eu me acordei com aquele buzinaço, né? Com aquele buzinaço, eu me acordei, respirei fundo e vamos lá. Então, essas são histórias que volta e meia a gente conta e hoje a gente dá risada, lógico, né? A gente ri dessas condições. Mas só quem tem desautonomia sabe o que pode passar, né? Desmaio no primeiro dia de academia, desmaiar em pleno trânsito, ir para uma festa, numa balada com um namorado e desmaiar no meio de todo mundo. E assim vai, né, Ju? São histórias que no fim a gente vai acabar rindo. Mas que se tem que ter cuidado, sim. A gente tem que ter cuidado porque nem sempre, né? A síncope avisa e pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. É, eu já, como essa questão do que tu aconteceu contigo, já aconteceu com a minha melhor amiga, faz aniversário hoje, tá? Eu acho que ela não tá aqui porque ela tá jantando com o irmão dela. Mas, enfim, ela tem desautonomia, tá? Outra pessoa que tem desautonomia muito próxima de mim é a minha tia Suzel, que tá aí no grupo e tá falando umas coisas que depois, quando a gente passar para a parte de ler os comentários, vocês vão ver como é que ela anda, que coisa doida que anda a frequência cardíaca dela. As pessoas estão perguntando muito dos sintomas, né? Então, vou só falar uma coisa. Essa questão de dirigir, eu acho que é também uma pista muito boa para se pensar sobre isso.
Você falou que quase desmaiou. Essa minha amiga, ela bateu o carro, bateu sério, né? Sério, fazendo uma curva. De dia, assim, do nada. Ela fez uma curva e deu nela essa sensação de desmaio. E aí ela fechou a curva numa árvore. Entendeu? Ela foi fazer a curva e ela entrou numa árvore. E ficou lá desmaiada. Então o povo até achou que ela desmaiou porque Infartado, alguma bateu a coisa. cabeça. Mas ela Ah, não bateu a entendi. cabeça depois, né, que ela chocou o carro. Ela desmaiou e aí bateu a cabeça. Ela desmaiou, bateu o carro, bateu a cabeça. Então, uma coisa que é muito importante é a pessoa entender as suas limitações com as doenças raras, né? E a gente já ampliando assim para esse tema das doenças raras, né? Eu acho que eu acho que todo mundo tem uma fase muito difícil que é de aceitar essas limitações, né? Então, essa questão da direção, para mim, é muito difícil, porque, como qualquer mulher moderna, né, eu não gosto de ficar dependendo de ninguém, né? Então, eu gosto de dirigir, né? Mas eu sempre observei e me limitei no seguinte sentido: quando era para fazer uma viagem longa, isso já me dava sonolência. Eu vi que no grupo nosso vários falam disso, né? Que também sentem isso, né? Então, quando viaja, a pessoa aquela que viaja, nos 5, 10 primeiros minutos de viagem, ela meio que desmaia, ela dorme, mesmo sem estar com sono, eu acho um sintoma também que deve se prestar atenção, porque no nosso grupo muitas pessoas falam isso. Jana, faz assim, se para ti também é assim. Então, eu sinto isso desde a adolescência eu sinto isso. Então, já aconteceu, para contar uma história assim, né? Já aconteceu uma vez de eu encontrar uma amiga em Curitiba que eu não via há muito tempo e nós íamos fazer a mesma viagem de Curitiba para Porto Alegre. E ela, Juliana, que legal, não acredito, vamos pegar então o mesmo ônibus para a gente colocar a conversa em dia. E você dormiu a viagem inteira. Em 10 minutos eu estava dormindo e ela ficou até meio chateada comigo, assim. Vai entender, né? Como é que ela vai É que, entender que não era é que pouco caso que eu estava fazendo? É porque eu não dou conta de ficar acordada. O meu marido, né, que é um amor, assim, que me apoia incondicionalmente, assim, uma pessoa assim que eu nem acredito tanto que ele me apoia, para te falar a verdade, eu fico assim até besta, sabe? Porque eu não sei se eu teria. Eu acho que sim, mas assim, é difícil te imaginar apoiando uma pessoa dessa maneira que ele me apoia, sabe? A gente não só sabe se a gente viver aquela situação, né? Mas enfim, para contar que a gente quando está viajando para alguma cidade, ele já sabe que eu vou dormir, né? Ele já sabe que eu vou dormir. Então, em poucos minutos de viagem, eu durmo. Então, assim, eu não sou boa companhia para viagem, entendeu? Se a pessoa quiser contar com uma pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa vai viajar, ele viaja muito, ele gosta muito de viajar de carro, né? E ele, quando a gente vai viajar junto, ele fica assim, pô, eu queria alguém para conversar comigo para não ficar com sono também, porque é normal as pessoas ficarem com um pouco de sono, né? Não é normal as pessoas desmaiarem em 10 minutos. Né? Isso não é normal. Então, um pouco de sono, aquela monotonia, vamos dizer assim, da estrada, é normal dar um pouco de sono nas pessoas, né? Mas eu sou incapaz, hoje, Bia, há muitos anos já sou, incapaz de fazer uma viagem de mais de 1 hora de carro. Eu nunca me dei esse direito. Na verdade, Ju, eu acredito que em função de duas coisas atreladas. Uma é a constante fadiga, né? Que a pessoa com desautonomia apresenta, né? Então, na verdade, ela é uma pessoa que não tem, ela não vive disposta. Ela, na verdade, ela se obriga a ter disposição para fazer as coisas, né? A pessoa com desautonomia, ela não tem energia, né? Em função de toda a disfunção do sistema nervoso autônomo, que eu acho que
além de sobrecarregar o corpo de funções e sugar muito da nossa energia, eu acredito que a gente tenha também dificuldade na conversão, né, da energia. Quando a gente vai fazer uma viagem, além desses dois fatores, eu acredito que também o fato do movimento ba- deixa a gente um pouquinho ruim em relação ao labirinto e tal. Então, na verdade, é um desmaiar mesmo, né? Não é um adormecer, é um entrar no carro e bah, é apagar, né? E isso me faz lembrar também de falar para todo mundo aqui do quanto as pessoas devem ter compreensão com quem tem desautonomia, porque assim como a tua amiga ficou chateada, eu também me cobro, às vezes, em função de eu também não conseguir ser uma boa companhia para familiares ou para amigos, né? Por quê? Uma pessoa vai te convidar para ir para uma festa, claro que agora em pandemia não está acontecendo isso, lógico, mas no passado, as pessoas me convidavam para ir para uma festa e eu pedia, tem cadeira para sentar? Porque se não tivesse cadeira para sentar, eu não ia conseguir ficar mais que 15 minutos em pé sem começar a ter sensação de desmaio, taquicardia, vontade de ir ao banheiro, porque daí dá um desarranjo total por causa daquela, né, daquela loucura na tua parte cardiorrespiratória, gastrointestinal, urinária, circulatória, cabeça, tudo, né? Então, eu não conseguia, né? Então eu tinha que pedir, às vezes, antes do diagnóstico, eu inventava desculpas, né? Ah, não posso porque tenho compromisso, ah, não posso porque amanhã tem que trabalhar cedo e tal, mas na verdade eu não ia, porque eu sabia que eu ia passar mal, eu não ia conseguir ficar em pé numa festa, né? Então, claro, as minhas maneiras assim de ter um pouquinho mais de convívio social eram sempre em restaurantes, né? Porque eu podia ficar sentada, né? Algumas outras coisas são desafiadoras também para quem está em crise de autonomia, como, por exemplo, aconteceu quando eu estava ainda em crise, como ir ao banco. Né? Eu fui ao banco, peguei uma senha e não tinha, estavam em reformas, eu não pude sentar nas cadeiras, né? Enfim, fiquei do lado de fora da roleta lá com a senha e tal, e eu tive que sentar no chão. Tive que sentar no chão, senão eu ia ter que me tirar de lá de maca, né? Então, na verdade, existem tantas limitações que eu acho que a divulgação da desautonomia é importante para a gente conseguir tentar lutar pelos nossos direitos, né? Nessa época é que eu vi a importância de a gente ter a pulseira de identificação, caso eu viesse a desmaiar, para as pessoas saberem o que está acontecendo comigo. A importância de você ter acesso a uma vaga de estacionamento para que você saia dali mais rapidamente possível, você não tenha que ficar ou procurando uma vaga ou então tendo dificuldade para sair dali, entendeu? Sabendo que você pode desmaiar, né? Dirigindo na rua. Que você possa ter o acesso a assento, né? Assim como os idosos e alguns outros deficientes, a autonomia também ela deve ser considerada como uma deficiência, né? A gente sempre fala nos nossos grupos que é uma deficiência invisível, porque as pessoas, é muito fácil as pessoas olharem para alguém sem uma mão, sem um braço, ou então, né, que tem uma doença neurodegenerativa, onde ela está toda, né, enfim, demonstra, né, que tem uma deficiência, ou uma pessoa que está idosa ou grávida, é fácil você identificar. Agora, uma pessoa com desautonomia, você olha para ela, você olha para mim, você olha para a Ju, você diz: vocês estão cheios de saúde, vocês são normais. E ninguém faz ideia do que a gente passa. Ninguém faz ideia de quais são as nossas incapacidades e os nossos limites. Né? Então, eu acho que a divulgação, a conscientização em que a gente está tentando propor é o que vai tornar, né, a vida das pessoas com desautonomia muito mais fáceis, né? Sem tantos desafios, sem passar vergonha às vezes, né? Porque, por exemplo, eu fiquei com um pouco de vergonha, mas ao mesmo tempo eu já não tenho mais vergonha. Eu sentei no chão e pronto.
sentei no chão do banco e pronto, né? E ali fiquei esperando, daí depois entrei, sentei numa cadeira, não de deficiente, né? Porque as pessoas iam olhar para mim de cara feia, sem saber o que eu tinha, por que eu estava sentada numa cadeira de deficiente, sem saber que se eu ficasse mais do que 5 ou 10 minutos em pé, certamente eu ia sair dali de maca, né? Então é bem complicado e é por isso que a gente está cada dia mais tentando fazer essa divulgação, né, do que é a desautonomia, para além de a gente tentar conseguir, né, angariar aí alguns direitos que a gente precise para se manter, né, com qualidade de vida e com algumas facilidades a mais para o nosso dia a dia, né, que a gente também possa ajudar um número cada vez maior, né, de pessoas que, assim como eu, talvez tenham passado 10 anos ou mais sem descobrir o que tinha, né, Ju? A Ju mesmo pode falar que, como médica, né, Ju, quando tu te deparou com a desautonomia, você disse, ué, o que que é isso? Nunca me falaram nada na faculdade de medicina, né? Então, assim, não é para o público em geral apenas, né? A gente vai ter que criar uma rede de apoio, informação, pesquisa, também com o meio médico, né? Muito poucos médicos, eles estão, assim, inteirados a respeito do assunto, né? Deixa eu fazer um complemento disso que tu está falando. Ai, já tu fala tão bem, assim, eu não tenho vontade de falar nada, eu tenho vontade só de ficar te escutando, porque tu fala muito bem. E tu tem realmente, assim, uma dedicação, assim, que eu sou muito grata a ti mesmo, sabe? Aproveitar essa live para... Sabe que eu já te agradeci muitas vezes, mas, assim, te agradecer de novo, assim, né? Tu foi muito, muito receptiva comigo, tu me apoiou muito no começo. Foi um alívio quando eu conversei contigo. Eu acho que dali para frente eu tive mais força para poder investigar as coisas e correr atrás. Eu vi que tu não tinha desistido, mesmo com 10 anos de história, mais de 10 anos, né? Tu não tinha desistido, entendeu? De correr atrás, e aí eu corri mais atrás, sabe? Porque eu E já eu estava continuo correndo cansada. atrás, né, Ju? Tu correr atrás no Vale da com energia zero. No Vale da Morte é energia zero, tá, gente? É a mesma coisa, né? É isso aí. Ou como eu Sem te conseguir sair digo, da cama. com uma colher de energia que só dá, não dá nem para tomar banho. Dá para tu levantar, tomar uma água de manhã e volta para a cama, toma teu remédio, se tiver algum remédio para tomar, e mal consegue comer, porque é tanto mal-estar que tu não consegue comer, né? Isso na crise, tá, gente? Não é a vida inteira assim, não. Mas na crise é muito ruim, entendeu? É uma crise que eu falava para meus colegas assim, é quase estar em coma. É quase estar em coma. Sim, E não é exagero, né, exatamente. Jana, falar isso. É Na quase verdade, estar em coma. sim, na verdade eu chamo de Vale da Morte porque a minha crise de autonomia me deixa totalmente semiconsciente. Então, eu, na verdade, estou em semicoma. A pessoa É, conversa comigo, eu até escuto ela. Se ela tiver que me fazer raciocinar ou responder alguma coisa, eu não consigo. Se eu tiver que levantar e ficar em pé, eu não consigo. Se eu tiver que comer, normalmente eu não consigo. Se eu tiver que descer uma escada, eu não consigo. Se não, eu tiver que tomar banho em pé, eu não consigo, eu tenho que tomar banho sentada. Então, na verdade, é um quase coma mesmo, né? É um estado em que o teu corpo está num automático e a tua cabeça está totalmente ausente dali, né? não é exagero a gente falar isso, porque a gente fala isso com essa cara boa de hoje aqui, e aí a pessoa acha que a gente está exagerando. Então, quando a gente vai falar com os médicos, aí eu queria entrar naquela coisa dos médicos para a gente poder ler depois as. Aí depois eu já vou engatar com as perguntas, tá? Porque não vai dar tempo de responder. Fizeram muita pergunta aí que a gente vai ter que marcar uma outra, né? E Que a bom! ideia é Então a marcar gente outras marca uma mesmo. outra, Ju. Marcamos uma outra, Porque claro. a gente, olha só, a gente só tem 10 minutos, tá? Então Só vamos para a lá, gente vamos para te as perguntas situar, então daqui a tá? pouco. Só vou acabar com essa coisa do médico aí, né? Como é que é? Essa coisa das doenças raras é muito difícil e, assim, é uma das coisas que mais no grupo de apoio as pessoas falam no grupo do WhatsApp, é o quanto elas ficam tristes e desamparadas quando elas vão na consulta médica e as pessoas, e os médicos, as pessoas da saúde em geral, mas especialmente os médicos que deveriam teoricamente saber que isso pode ser um problema, né?
não reconhecem isso como um problema clínico, porque realmente eles não têm isso na faculdade, porque é uma condição rara, e aí que é o problema das condições raras. A gente não sabe e a gente fala na medicina assim, ó, a gente só cumprimenta a doença se a gente conhecer ela. Se a gente não conhecer ela, não tem como cumprimentar. Então é como as mães falam pra gente assim, né? Olha, tu só cumprimenta se tu conhece a pessoa, tu não fica conversando com quem tu não conhece, é como se fosse isso. Então, o médico só vai conversar com a doença se ele conhecer a doença, se ele não conhecer, ele não vai conversar, tá? Porque não é possível tu auxiliar uma pessoa se tu não sabe daquilo ali. Aí tu pode ficar inventando, né? Ou julgando. E aí a queixa dos nossos amigos, da nossa família de desautonomia, nós temos no grupo mais de 120 pessoas, por aí, né, Jana? E aí todos falam, todos, gente. É muito triste de ouvir. Eu, como médica, fico muito chateada de ouvir, e eu sei que é verdade. Todos falam assim, os meus médicos, até encontrar um que reconhece e cumprimenta a desautonomia, todos os médicos por quem eu passei ou me deram tratamentos que me pioraram a minha saúde, né? Ou me julgaram como neurótica, louca e várias histórias horríveis de julgamento, assim. Teve uma história, vou contar só uma, assim, que eu fiquei assim, eu não acredito que aconteceu, né? A pessoa foi num médico caro, é sempre assim, né, Jana? Cara, a pessoa Muito dinheiro envolvido, dinheiro de junta um apartamento, dinheiro. de comprar apartamento e gastar em médico exame. Com certeza. Nesse último ano, compraria um carro. Com Exatamente. um ano de investigação, sendo Agora tu médica. imagina 10 meu. Oi? Imagina 10 anos meus. Eu com um ano. Eu gastei menos por ser médica, né? E porque eu encontrei uma Janaína maravilhosa que me ajudou também. Entendeu? Eu gastei, mas eu gastei um carro. Um carro para saber o que eu tinha. Sendo médica, tendo encontrado a Janaína. Então, a gente está aqui para falar disso porque as pessoas sofrem muito, gente. É muito sofrimento, tá? Então, elas... E aí, eu contar... Só para fechar, contando aquela história, então, né? Que eu ia contar. Então, uma das pessoas da nossa família de desautonomia contou assim, ó, que ela esteve no médico e levou o marido, porque é comum a gente levar a família, porque a gente até tá meio perdido, né, mentalmente, então a gente às vezes precisa de alguém junto, porque pensa lá o velhinho com Alzheimer, né? Se ele não tiver um familiar junto, não adianta ele na consulta. Então a gente é esse velhinho com Alzheimer, na hora da crise, né? Na hora da crise a gente é essa pessoa. Então, vai lá a pessoa, e aí depois eu vou explicar para vocês numa outra live, que em geral são mulheres acima de 15 anos, tá? Mas assim, uma mulher de 40 e poucos anos, que era o caso da mulher da nossa irmã lá, né? Foi com o marido numa consulta médica, cara, acho que era cardiologista. Não sei se era neuro ou cardio. E Era caro. aí, era cardio, né? Era cardio. E aí ela foi no cardio e contou, né, todos os sintomas que ela tinha e tal, esses sintomas meio maluco aí, né, e tal. E às vezes a gente não consegue expressar tão bem, porque são sintomas que nem a gente tá entendendo direito o que tá E acontecendo. muito diversos, né? Muito diversos, muito inespecíficos, né? Coisas que outras doenças dão, né, e tal. Aí faz todos aqueles exames que são de rotina. Não é anemia, não é hipotireoidismo, porque parece com essas coisas, né? Não é diabetes, Descarta. não é isso, não é aquilo. Oi? Não é diabetes, não é isso, não é aquilo. Não é um monte de doenças que dá sintomas inespecíficos como esse, que poderiam se encaixar nessa história. Não é nada disso, né? O que ele falou? Uma mulher de 40 anos, né? Queixando isso. E com os exames normais, ele falou assim para ela. E aí nós estamos entrando no mês da mulher, Jana. Tá? E eu falo isso com muita tristeza, assim, mas ele falou para ela na frente do marido: eu já sei como é que eu vou te ajudar.
eu vou arrumar uma loira pro teu marido, que no dia seguinte tu vai estar boa. Chorar, né, gente? Você no Vale da Morte tem que escutar isso? É dureza, né? Aí eu É, fiquei dureza. assim, eu fiquei muito chateada. Eu que não sou muito, né, Jana, eu tento não ficar falando lá assim, metendo pau nos colegas que não sabem nada, né? Mas eu não falo Mas nada, né? Não vou a ficar gente falando sabe eles. que tem, Mas a gente esse sabe que dia eu tem falei. profissionais e Esse dia eu profissionais, né? falei. Esse caso aí, eu falei, porque eu disse assim, ah, não é possível que a mulher tem que escutar um negócio desse passando mal. É dureza, né? Ah, não, É gente. dureza. Aí, essa daí não deu, não. Não deu pra engolir, não. Eu falei pra ela assim, ele foi abusado, cara louco falar uma coisa dessa, que coisa. Mas nem em situação nenhuma ele podia falar isso. Isso tá. Ela... Porque tudo bem a pessoa falar que não sabe, tentar um tratamento com boa intenção, tentando ajudar, mas sem saber direito e tal. Até aí, tudo bem. Agora a pessoa falar um negócio desse, ah, toma Falta banho, de né? postura ética, né? É, não, pelo amor de Deus. É dureza, né? Então, assim, para vocês verem que a pessoa que tem doença rara passa por essas aí, entendeu? Passa 10 anos, gasta um carro por ano em investigação clínica, porque os médicos, muitas vezes, não são todos, né? Também tem uma certa vaidade, vamos dizer assim, né? E não reconhecem, falta humildade para dizer eu não sei. Eu não sei. Esse teu caso, eu não sei. Mandar para um colega, né? Que é uma coisa que eu aprendi desde cedo na faculdade e eu tenho maior tranquilidade de falar. Eu acho que é a coisa assim, se eu, né, quando eu já dei aula, né, de medicina, eu falava para o pessoal assim, gente, vocês têm que dizer se vocês não sabem, porque vocês causam uma iatrogenia, vocês prejudicam o paciente se vocês dão um remédio que vocês não conhecem, ou se No meu vocês caso, falam que ele pode ter uma doença e não é aquela doença. Então, por exemplo, no meu caso, né, com ótimas médicas, tá? Realmente é verdade, eu poderia ter amiloidose, que é uma doença grave. A Jana acompanhou, né, Jana, que eu fiquei preocupada, né? O meu marido ficou muito preocupado e tal, porque a suspeita inicial era amiloidose, pelos meus sintomas, né? Eu sabia que não era. Eu não fiquei tão preocupada, mas um pouco, uma pulguinha ali ficou na minha cabeça, né? Então, até fazer todos os exames, eu fiquei preocupada que podia ser amiloidose, que é uma doença séria, assim. É meio que, vamos dizer assim, o tratamento é meio como se fosse tratamento de câncer, né? É meio complicado. Então, assim, o médico, ele tem que ter muita sabedoria e muito conhecimento de desautonomia, e não é só na desautonomia. Ele tem que ter essa postura de humildade para não fazer mal para o paciente, né? Tem que ter muita parceria, né? Tem que trabalhar ali, ó, de igual para igual com o paciente, dizer para ele, olha, isso eu não sei, vamos começar a investigação por aqui, mas não ficar dando assim diagnóstico sem saber, ainda não sabe o que que é. Investigação de desautonomia demora um ano. Eu vou falar assim, eu acho muito difícil a pessoa fazer a investigação das causas em menos de um ano. Das causas, né? Claro, saber que é desautonomia, a pessoa pode dizer de maneira mais fácil, mas mais de um ano para poder dizer que mas é o meu, desautonomia por causa disso ou daquilo. Oi? mas o meu caso foram 10 anos para dizer que era desautonomia. Eu Eu sei. passei por hipertensa, porque eu tinha episódios de hipertensão. Aí outros episódios eu tinha hipotensão, daí não conseguiu explicar o porquê. Aí eu tomei 10 anos de antihipertensivo, doses altíssimas, com diurético, que é um pecado, né? Por isso que eu passava tão mal, e por isso que eu estava direto com hipovolemia. Eu fiz tratamento contra enxaqueca sem dor, contra convulsão sem manifestações. Eu fiz tratamento para diabetes sem ter diabetes. Eu fiz tratamento de tudo que tu imaginar, porque as pessoas as pessoas que eu digo, né, o meio médico, como eles viam os meus sintomas, mas não sabiam como diagnosticar isso, eles tentaram de tudo. Então, na verdade, a iatrogenia, ela foi uma companheira minha por 10 anos. Né? Então, eu tive, além do problema da desautonomia, eu tive
N sintomas adicionais em função dos tratamentos equivocados. Jana, eu vou ter que encerrar. Já acabou o tempo. Eita, o que a gente vai fazer? Esse assunto é longo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as perguntas. Domingo que vem, vamos repetir. Vamos repetir no domingo que vem e vamos tirar dúvidas das perguntas Não lá dá, nos stories Jana. Vai agora. cair, não vai dar Não pra... nos stories depois. A gente tira as dúvidas depois do pessoal. Tá, Pode fazer tá as joia. perguntas Vamos lá. combinar então que a gente continua essa conversa A gente coloca a janelinha das perguntas e a gente Isso. responde lá. Tá, eu não sei mexer nisso, mas nós vamos descobrir, tu me ensina daqui a pouco, tá? Então, Tá gente, ó, bom. muito obrigada, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi super legal essa experiência. Então, assim, semana que vem, Jana, se tu puder, a gente repete. Semana que vem, 19 Domingo é h tranquilo. tá? Domingo é tranquilão. Vamos lá, vamos Então, fazer. vamos domingo que vem, já combinamos, então. Domingo que vem, gente. Combinado. Então, esperamos vocês, divulguem para as pessoas, tá? Porque realmente a gente pode ajudar outras pessoas aí, especialmente mulheres que tenham essas características. Aí você já pode dar uma dica. Olha, você já investigou desautonomia? Fica essa dica, então, tá bom? Vou encerrar, então, Isso aí. aqui. Raquel, colegas aí, familiares, amigos, né, que estiveram aí junto com a gente, muito obrigada, tá? Jana, ó, sabe que tu, ó, tá? Eu tenho Obrigado uma por tudo gratidão também. contigo de irmã, Jana, assim, realmente tu é Eu também. uma irmã aí nessa história de desautonomia, e eu me emociono, tô emocionada, porque tu me ajudou muito, tá? Muito Vamos obrigada, continuar nos então. ajudando. E semana que vem estamos juntos aí de novo, nós duas, tá bom? Vamos lá. Tá bom, beijo. Beijo. Beijo para Tchau, todo até mundo. mais. Tchau. São mais de 50 causas diferentes. Por isso a gente não vai conseguir falar disso hoje. Um outro dia eu penso em convidar algum neuro, algum cardio, e aí a gente aprofunda a questão das causas. Eu acho que seria bom assim. E quanto à questão do tratamento, também eu acho que seria mais para um convidado médico, né, Jana? Né, acho que não É, vale a pena a gente entrar. Mas, assim, os cuidados gerais, a gente pode falar. Os cuidados gerais são líquido, primeira coisa, hidratação, né? Então, a nossa hidratação, ela tem que ser muito volumosa. Em geral, as pessoas tomando 2 a 3 litros de líquido por dia, elas estão bem, super bem, sobrado, né? Agora, para nós, não, é de 3 a 4 litros por dia, né? Para ficar assim bem, né, Jana? O ideal é a de gente 3 tem a uma, 4. a gente tem uma predisposição em fazer perda, né, de líquidos e junto disso sais, minerais, né? Então a gente tem que fazer uma reposição hídrica constante para, né, de sais, minerais e para poder manter o volume sanguíneo, né, no nível correto. Porque a hipovolemia, né, que é o baixo nível de volume sanguíneo, ele é um dos motivos de causar tantos sintomas que a gente acaba padecendo aí durante uma crise de autonomia, né? Em 2015, eu estava com uma desidratação muito grave e estava com hipofluxo por causa da hipovolemia, né? E aí foi depois que meu médico me disse assim, Janaína, se você esqueceu os remédios que regulam a pressão arterial, não aquele que regula os neurotransmissores, mas o da pressão arterial, não tem problema se você esquecer. Né? O teu corpo vai saber fazer o trabalho que tem que fazer. Só que você vai ter que dar água para ele. Senão ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele tem que fazer. Até porque ele disse que o corpo não se lava a seco. Não tem lavagem a seco no nosso corpo. Então você precisa fazer a excreção das toxinas, fazer o equilíbrio, né, dos sais, dos minerais através da água. Se você tiver, claro, tendo uma perda, vai ter que fazer uma reposição. Enfim, a gente tem que dar condições extremamente favoráveis para o nosso corpo conseguir fazer o trabalho dele, uma vez que ele já tem dificuldade para fazer esse trabalho, né? Eu associo, Jana, isso que tu tá falando, para mim é a mesma coisa, com a gente no auge dos 40, né? Que era pra gente estar assim, super bem, o corpo funcionando perfeitamente, né? A gente é como se a gente fosse um bebezinho
ou um É, idoso muito velho, né? Assim, mais de exato, 80 anos, né? A gente tem que cuidar da gente com exatamente. 40 como se a gente fosse um bebezinho ou um idoso de mais de 80 anos. A gente tem que tomar cuidado como se fosse muito frágil o nosso corpo, né? A Lu perguntou ali, depois a gente vai entrar nas perguntas, tá, pessoal? Vou voltar nas perguntas depois, mas a Lu perguntou uma coisa que eu acho que casa com o que a gente está falando agora, né? Que é a questão do exercício físico, né? Um outro cuidado que nós precisamos ter é ter um bom fortalecimento muscular. Só que não é de qualquer jeito, tá? Porque a Rosângela até fala no vídeo, lembra? Que ela nos contou no dia que ela começou a fazer atividade física que ela desmaiou na academia, né? E se a gente fizer atividade física de qualquer jeito, a gente pode desmaiar, né? Então, esse povo que desmaia na academia, ó, já pode ligar as antenas aí que é bem possível que a pessoa tenha alguma desautonomia associada. Então, assim, fica antenado. Quem desmaia demais, gente, porque desmaiar uma ou duas vezes na vida, até pode ser que a pessoa não tenha nada. Acho difícil, mas até pode ser. Agora, se a pessoa desmaiou mais de duas vezes, já, ó, né, Jana? Ou ela A gente sente, já ou fica. ela sente a sensação de desmaio frequente, porque eu, por exemplo, nesses 10 anos, digamos assim, né, de tentativa de descobrir o que eu tinha, eu desmaiei duas vezes ou três vezes, né, nesses 10 anos. Mas a sensação do desmaio era constante, era levantar em pé e sentir que ia desmaiar. Só que aí eu usava os meus artifícios. Eu sentava na cama, sentava no sofá, a pessoa estava caminhando devagar, então vamos caminhar mais rápido, porque eu não posso caminhar devagarinho, que eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, e assim eu ia, né? Então, muitas pessoas têm, né, a síncope, né, o desmaio efetivado. E outras não, outras têm apenas a sensação do desmaio, que é talvez mais incômodo ainda, né? E aí É, eu tive mais episódios de desmaio depois que eu descobri, né, a desautonomia, depois de 2016. Aí é que eu tive mais desmaios. Eu acho que eu tive uma certa exacerbação, né, na minha desautonomia, na minha disfunção, mesmo estando tratada, né, mesmo estando com a medicação, eu acredito que ao longo dos anos, de 10, de 15, de 20 anos, o nosso corpo ele acaba se tornando cada vez mais frágil em relação a conseguir conter os desmaios, né? Quando não está medicado, lógico, né? Quando a gente está medicado e está em tratamento, é outra coisa, né? Mas se você estiver numa crise de autonomia no início dos sintomas, no início da tua descoberta da desautonomia lá, né? Quando você começou, e depois de 20 anos, com certeza, daqui 20 anos a tua crise vai ser pior, né? Então, eu tive mais desmaios nos últimos 5 anos do que nos primeiros 10 anos que eu não tinha o diagnóstico, né? Mas a gente sabe tudo que tem que fazer, né, Ju, pra gente não ter problemas, né? E a gente vai contando histórias lá no grupo, a gente dá umas risadas de vez em quando. Como, por exemplo, uma vez que eu fui à cidade de Passo Fundo, uma cidade próxima daqui da minha cidade, fui fazer um exame, toda corajosa, e disse: não, vou dirigindo, eu acho que dá, né? Acho que dá. Aí eu deixei, tava um trânsito louco, deixei minha mãe na frente do hospital e disse: eu vou achar uma vaga para estacionar o carro, né? E aí, quando eu tava numa rua ali próxima, eu desmaiei no meio do trânsito. A minha sorte é que quando eu comecei a sentir um pouco mal, eu tirei o pé do acelerador, pisei no freio, desengatei, fiquei aquela parada ali. Aí, então, eu me acordei com aquele buzinaço, né? Com aquele buzinaço, eu me acordei, respirei fundo e vamos lá. Então, essas são histórias que volta e meia a gente conta e hoje a gente dá risada, lógico, né? A gente ri dessas condições. Mas só quem tem desautonomia sabe o que pode passar, né? Desmaio no primeiro dia de academia, desmaiar em pleno trânsito, ir para uma festa, uma balada com um namorado e desmaiar no meio de todo mundo. E assim vai, né, Ju? São histórias que no fim a gente vai acabar rindo.
mas que se tem que ter cuidado, sim. A gente tem que ter cuidado porque nem sempre, né, a síncope avisa e pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. É, eu já, como essa questão do que tu aconteceu contigo, já aconteceu com a minha melhor amiga, faz aniversário hoje, tá? Eu acho que ela não tá aqui porque ela tá jantando com o irmão dela. Mas, enfim, ela tem desautonomia, tá? Outra pessoa que tem desautonomia muito próxima de mim é a minha tia Suzel, que tá aí no grupo e tá falando umas coisas que depois, quando a gente passar para a parte de ler os comentários, vocês vão ver como é que ela anda, que coisa doida que anda a frequência cardíaca dela. As pessoas estão perguntando muito dos sintomas, né? Então, vou só falar uma coisa. Essa questão de dirigir, eu acho que é também uma pista muito boa para se pensar sobre isso. Você falou que quase desmaiou. Essa minha amiga, ela bateu o carro, bateu sério, né? Sério, fazendo uma curva. De dia, assim, do nada. Ela fez uma curva e deu nela essa sensação de desmaio. E aí ela fechou a curva numa árvore. Entendeu? Ela foi fazer a curva e ela entrou numa árvore. E ficou lá desmaiada. Então o povo até achou que ela desmaiou porque Engatado, alguma bateu coisa a assim. cabeça. Mas ela Ah, não bateu a entendi. cabeça depois, né, que ela chocou o carro. Ela desmaiou e aí bateu a cabeça. Ela desmaiou, bateu o carro, bateu a cabeça. Então, uma coisa que é muito importante é a pessoa entender as suas limitações com as doenças raras, né? E a gente já ampliando assim para esse tema das doenças raras, né? Eu acho que eu acho que todo mundo tem uma fase muito difícil que é de aceitar essas limitações, né? Então, essa questão da direção, para mim, é muito difícil, porque, como qualquer mulher moderna, né, eu não gosto de ficar dependendo de ninguém, né? Então, eu gosto de dirigir, né? Mas eu sempre observei e me limitei no seguinte sentido: quando era para fazer uma viagem longa, isso já me dava sonolência. Eu vi que no grupo nosso vários falam disso, né? Que também sentem isso, né? Então, quando viaja, a pessoa aquela que viaja, nos 5, 10 primeiros minutos de viagem, ela meio que desmaia, ela dorme, mesmo sem estar com sono, eu acho um sintoma também que deve se prestar atenção, porque no nosso grupo muitas pessoas falam isso. Jana, faz assim, se para ti também é assim. Então, eu sinto isso desde a adolescência eu sinto isso. Então, já aconteceu, para contar uma história assim, né? Já aconteceu uma vez de eu encontrar uma amiga em Curitiba que eu não via há muito tempo e nós íamos fazer a mesma viagem de Curitiba para Porto Alegre. E ela, Juliana, que legal, não acredito, vamos pegar então o mesmo ônibus para a gente colocar a conversa em dia. E você dormiu a viagem inteira. Em 10 minutos eu tava dormindo e ela ficou até meio chateada comigo, assim. Vai entender, né? Como é que ela vai É que, entender que não era é que pouco caso que eu tava fazendo? É porque eu não dou conta de ficar acordada. O meu marido, né, que é um amor, assim, que me apoia incondicionalmente, assim, uma pessoa assim que eu nem acredito tanto que ele me apoia, pra te falar a verdade, eu fico assim até besta, sabe? Porque eu não sei se eu teria. Eu acho que sim, mas assim, é difícil tu te imaginar apoiando uma pessoa dessa maneira que ele me apoia, sabe? A gente não só sabe se a gente viver aquela situação, né? Mas enfim, para contar que a gente quando tá viajando para alguma cidade, ele já sabe que eu vou dormir, né? Ele já sabe que eu vou dormir. Então, em poucos minutos de viagem, eu durmo. Então, assim, eu não sou boa companhia para viagem, entendeu? Se a pessoa quiser contar com uma pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa vai viajar, ele viaja muito, ele gosta muito de viajar de carro, né? E ele, quando a gente vai viajar junto, ele fica assim, pô, eu queria alguém para conversar comigo para não ficar com sono também, porque é normal as pessoas ficarem com um pouco de sono, né? Não é normal as pessoas desmaiarem em 10 minutos.
né? Isso não é normal. Então, um pouco de sono, aquela monotonia, vamos dizer assim, da estrada, é normal dar um pouco de sono nas pessoas, né? Mas eu sou incapaz, hoje, Bia, há muitos anos já sou, incapaz de fazer uma viagem de mais de 1 hora de carro. Eu nunca me dei esse direito. Na verdade, Ju, eu acredito que em função de duas coisas atreladas. Uma é a constante fadiga, né? Que a pessoa com desautonomia apresenta, né? Então, na verdade, ela é uma pessoa que não tem, ela não vive disposta. Ela, na verdade, ela se obriga a ter disposição para fazer as coisas, né? A pessoa com desautonomia, ela não tem energia, né? Em função de todo a disfunção do sistema nervoso autônomo, que eu acho que além de sobrecarregar o corpo de funções e sugar muito da nossa energia, eu acredito que a gente tenha também dificuldade na conversão, né, da energia. Quando a gente vai fazer uma viagem, além desses dois fatores, eu acredito que também o fato do movimento deixa a gente um pouquinho ruim em relação ao labirinto e tal. Então, na verdade, é um desmaiar mesmo, né? Não é um adormecer, é um entrar no carro e é apagar, né? E isso me faz lembrar também de falar para todo mundo aqui do quanto as pessoas devem ter compreensão com quem tem desautonomia, porque assim como a tua amiga ficou chateada, eu também me cobro, às vezes, em função de eu também não conseguir ser uma boa companhia para familiares ou para amigos, né? Por quê? Uma pessoa vai te convidar para ir para uma festa, claro que agora em pandemia não está acontecendo isso, lógico, mas no passado, as pessoas me convidavam para ir para uma festa e eu pedia, tem cadeira para sentar? Porque se não tivesse cadeira para sentar, eu não ia conseguir ficar mais que 15 minutos em pé sem começar a ter sensação de desmaio, taquicardia, vontade de ir ao banheiro, porque daí dá um desarranjo total por causa daquela, né, daquela loucura na tua parte cardiorrespiratória, gastrointestinal, urinária, circulatória, cabeça, tudo, né? Então, eu não conseguia, né? Então eu tinha que pedir, e às vezes antes do diagnóstico eu inventava desculpas, né? Ah, não posso porque tenho compromisso, ah, não posso porque amanhã tem que trabalhar cedo e tal, mas na verdade eu não ia, porque eu sabia que eu ia passar mal, eu não ia conseguir ficar em pé numa festa, né? Então, claro, as minhas maneiras assim de ter um pouquinho mais de convívio social eram sempre em restaurantes, né? Porque eu podia ficar sentada, né? Algumas outras coisas são desafiadoras também para quem está em crise de autonomia, como, por exemplo, aconteceu quando eu estava ainda em crise, como ir ao banco. Né? Eu fui ao banco, peguei uma senha e não tinha, estavam em reformas, eu não pude sentar nas cadeiras, né? Enfim, fiquei do lado de fora da roleta lá com a senha e tal, e eu tive que sentar no chão. Tive que sentar no chão, senão eu ia ter que me tirar de lá de maca, né? Então, na verdade, existem tantas limitações que eu acho que a divulgação da desautonomia é importante para a gente conseguir tentar lutar pelos nossos direitos, né? Nessa época é que eu vi a importância de a gente ter a pulseira de identificação, caso eu viesse a desmaiar, para as pessoas saberem o que está acontecendo comigo. A importância de você ter acesso a uma vaga de estacionamento para que você saia dali mais rapidamente possível, você não tenha que ficar ou procurando uma vaga ou então tendo dificuldade para sair dali, entendeu? Sabendo que você pode desmaiar, né? Dirigindo na rua. Que você possa ter o acesso a assento, né? Assim como os idosos e alguns outros deficientes, a autonomia também ela deve ser considerada como uma deficiência, né? A gente sempre fala nos nossos grupos que é uma deficiência invisível, porque as pessoas, é muito fácil as pessoas olharem para alguém sem uma mão, sem um braço, ou então
né, que tem uma doença neurodegenerativa, onde ela está toda, né, enfim, demonstra, né, que tem uma deficiência, ou uma pessoa que está idosa ou grávida, é fácil você identificar. Agora, uma pessoa com desautonomia, você olha para ela, você olha para mim, você olha para a Ju, você diz, vocês estão cheios de saúde, vocês são normais. E ninguém faz ideia do que a gente passa. Ninguém faz ideia de quais são as nossas incapacidades e os nossos limites, né? Então, eu acho que a divulgação, a conscientização em que a gente está tentando propor é o que vai tornar, né, a vida das pessoas com desautonomia muito mais fáceis, né? Sem tantos desafios, sem passar vergonha às vezes, né? Porque, por exemplo, eu fiquei com um pouco de vergonha, mas ao mesmo tempo eu já não tenho mais vergonha. Eu sentei no chão e pronto. Sentei no chão do banco e pronto, né? E ali fiquei esperando, daí depois entrei, sentei numa cadeira, não de deficiente, né? Porque as pessoas iam olhar para mim de cara feia, sem saber o que eu tinha. Por que eu estava sentada numa cadeira de deficiente, sem saber que se eu ficasse mais do que 5 ou 10 minutos em pé, certamente eu ia sair dali de maca, né? Então é bem complicado e é por isso que a gente está cada dia mais tentando fazer essa divulgação, né, do que é a desautonomia, para além de a gente tentar conseguir, né, angariar aí alguns direitos que a gente precise para se manter, né, com qualidade de vida e com algumas facilidades a mais para o nosso dia a dia, né? Que a gente também possa ajudar um número cada vez maior, né, de pessoas que, assim como eu, talvez, tenham passado 10 anos ou mais sem descobrir o que tinha, né, Ju? A Ju mesmo pode falar que, como médica, né, Ju, quando tu se deparou com a desautonomia, você disse, ué, o que que é isso? Nunca me falaram nada na faculdade de medicina, né? Então, assim, não é para o público em geral apenas, né? A gente vai ter que criar uma rede de apoio, informação, pesquisa, também com o meio médico, né? Muito poucos médicos, eles estão, assim, inteirados a respeito do assunto, né? Deixa eu fazer um complemento disso que tu está falando. Ai, já tu fala tão bem, assim, eu não tenho vontade de falar nada, eu tenho vontade só de ficar te escutando, porque tu fala muito bem. E tu tem realmente, assim, uma dedicação, assim, que eu sou muito grata a ti mesmo, sabe? Aproveitar essa live para... Sabe que eu já te agradeci muitas vezes, mas, assim, te agradecer de novo, assim, né? Tu foi muito, muito receptiva comigo, tu me apoiou muito no começo. Foi um alívio quando eu conversei contigo. Eu acho que dali para frente eu tive mais força para poder investigar as coisas, correr atrás. Eu vi que tu não tinha desistido, mesmo com 10 anos de história, mais de 10 anos, né? Tu não tinha desistido, entendeu? De correr atrás, e aí eu corri mais atrás, sabe? Porque eu E já eu estava continuo correndo cansada. atrás, né, Ju? Tu correr atrás no Vale da com energia zero. No Vale da Morte é energia zero, tá, gente? É a mesma coisa, né? É isso aí. Ou com a Sem mãe conseguir sair da cama. com uma colher de energia que só dá, não dá nem para tomar banho. Dá para tu levantar, tomar uma água de manhã e volta para a cama, toma teu remédio, se tiver algum remédio para tomar, e mal consegue comer, porque é tanto mal-estar que tu não consegue comer, né? Isso na crise, tá, gente? Não é a vida inteira assim, não. Mas na crise é muito ruim, entendeu? É uma crise que eu falava para meus colegas assim, é quase estar em coma. É quase estar em coma. Sim, E não é exagero, né, exatamente. Ana, falar isso. É Na quase verdade, estar em coma. sim, na verdade eu chamo de Vale da Morte porque a minha crise de autonomia me deixa totalmente semiconsciente. Então, eu, na verdade, estou em semicoma. A pessoa É, conversa comigo, eu até escuto ela, se ela tiver que me fazer raciocinar ou responder alguma coisa, eu não consigo. Se eu tiver que levantar e ficar em pé, eu não consigo. Se eu tiver que comer, normalmente eu não consigo. Se eu tiver que descer uma escada, eu não consigo. Se eu não, tu, tiver que tomar banho em pé, eu não consigo, eu tenho que tomar banho sentada. Então, na verdade, é um quase coma mesmo, né? É um estado em que o teu corpo está num automático e a tua cabeça está totalmente ausente dali, né? não é exagero a gente falar isso, porque a gente fala isso com essa cara boa de hoje aqui,
E aí a pessoa acha que a gente está exagerando. Então, quando a gente vai falar com os médicos, aí eu queria entrar naquela coisa dos médicos para a gente poder ler depois as. Aí depois eu já vou engatar com as perguntas, tá? Porque não vai dar tempo de responder. Fizeram muita pergunta aí que a gente vai ter que marcar uma outra, né? E Que a bom, ideia é então a marcar gente outras marca uma vezes. outra, Ju. Marcamos uma outra, claro. Porque, olha só, a gente só tem 10 minutos, tá? Então Só vamos para a lá, gente vamos para se as perguntas situar, então, daqui a tá? pouco. Só vou acabar com essa coisa do médico aí, né? Como é que é? Essa coisa das doenças raras é muito difícil e, assim, é uma das coisas que mais no grupo de apoio as pessoas falam, no grupo do WhatsApp, é o quanto elas ficam tristes e desamparadas quando elas vão na consulta médica e as pessoas, e os médicos, as pessoas da saúde em geral, mas especialmente os médicos que deveriam teoricamente saber que isso pode ser um problema, não reconhecem isso como um problema clínico, porque realmente eles não têm isso na faculdade, porque é uma condição rara, e aí que é o problema das condições raras, a gente não sabe, e a gente fala na medicina assim, ó, a gente só cumprimenta a doença se a gente conhecer ela. Se a gente não conhecer ela, não tem como cumprimentar. Então é como as mães falam pra gente assim, né? Olha, tu só cumprimenta se tu conhece a pessoa, tu não fica conversando com quem tu não conhece, é como se fosse isso. Então, o médico só vai conversar com a doença se ele conhecer a doença. Se ele não conhecer, ele não vai conversar, tá? Porque não é possível tu auxiliar uma pessoa se tu não sabe daquilo ali. Aí tu pode ficar inventando, né? Ou julgando. E aí a queixa dos nossos amigos, da nossa família de desautonomia, nós temos no grupo mais de 120 pessoas, por aí, né, Jana? E aí todos falam, todos, gente. É muito triste de ouvir. Eu, como médica, fico muito chateada de ouvir, e eu sei que é verdade. Todos falam assim, os meus médicos, até encontrar um que reconhece e cumprimenta a desautonomia, todos os médicos por quem eu passei ou me deram tratamentos que me pioraram a minha saúde, né? Ou me julgaram como neurótica, louca e várias histórias horríveis de julgamento, assim. Teve uma história, vou contar só uma, assim, que eu fiquei assim, eu não acredito que aconteceu, né? A pessoa foi num médico caro, é sempre assim, né, Jana? Cara, a pessoa Muito dinheiro envolvido, dinheiro de junta um apartamento, dinheiro, de comprar apartamento e gastar em médico exame. com certeza. Nesse último ano, compraria um carro. Com Exatamente. um ano de investigação, sendo Agora você médica. imagina 10 meus. Oi? Imagina 10 anos meus. Eu com um ano. Eu gastei menos por ser médica, né? E porque eu encontrei uma Janaína maravilhosa que me ajudou também, entendeu? Eu gastei, mas eu gastei um carro. Um carro para saber o que eu tinha. Sendo médica, tendo encontrado a Janaína. Então a gente está aqui para falar disso porque as pessoas sofrem muito, gente. É muito sofrimento. Tá? Então elas. E aí eu contar, só para fechar, contando aquela história, então, né, que eu ia contar. Então, uma das pessoas da nossa família de desautonomia contou assim, ó, que ela esteve no médico e levou o marido, porque é comum a gente levar a família, porque a gente até tá meio perdido, né, mentalmente, então a gente às vezes precisa de alguém junto, porque pensa lá o velhinho com Alzheimer, né? Se ele não tiver um familiar junto, não adianta ele na consulta. Então a gente é esse velhinho com Alzheimer, na hora da crise, né? Na hora da crise a gente é essa pessoa. Então, vai lá a pessoa, e aí depois eu vou explicar para vocês numa outra live, que em geral são mulheres acima de 15 anos, tá? Mas assim, uma mulher de 40 e poucos anos, que era o caso da mulher da nossa irmã lá, né? Foi com o marido numa consulta médica, cara, acho que era cardiologista. Não sei se era neuro ou cardio. E Era caro. aí, era cardio, né? Era cardio. E aí ela foi no cardio e contou, né, todos os sintomas que ela tinha e tal, esses sintomas meio maluco aí, né, tal.
E às vezes a gente não consegue expressar tão bem, porque são sintomas que nem a gente está entendendo direito o que está E acontecendo. muito diversos, né? Muito diversos, muito inespecíficos, né? Coisas que outras doenças dão, né? E tal. Aí faz todos aqueles exames que são de rotina. Não é anemia, não é hipotireoidismo, porque parece com essas coisas, né? Não é diabetes, Descarta. não é isso, não é aquilo. Oi? Não é diabetes, não é isso, não é aquilo. Não é um monte de doenças que dá sintomas inespecíficos como esse, que poderiam se encaixar nessa história. Não é nada disso, né? O que ele falou? Uma mulher de 40 anos, né? Queixando isso. E com os exames normais, ele falou assim para ela. E aí nós estamos entrando no mês da mulher, Jana, tá? E eu falo isso com muita tristeza, assim, mas ele falou para ela na frente do marido: eu já sei como é que eu vou te ajudar. Eu vou arrumar uma loira pro teu marido, que no dia seguinte tu vai estar boa. Chorar, né, gente? Você não vale da morte e tem que escutar isso? É dureza, né? Aí eu É, fiquei dureza. assim, eu fiquei muito chateada. Eu que não sou muito, né, Jana, eu tento não ficar falando lá assim, metendo pau nos colegas que não sabem nada, né? Mas eu não falo Mas nada, né? Não vou a ficar gente falando sabe isso. que tem, Mas a gente esse sabe que dia eu tem falei. profissionais e Esse dia eu profissionais, né? falei. Esse caso aí, eu falei, porque eu disse assim, ah, não é possível que a mulher tem que escutar um negócio desse passando mal. É dureza, né? Ah, não, É gente. dureza. Aí, essa daí não deu, não. Não deu pra engolir, não. Eu falei pra ela assim, ele foi abusado, cara é louco falar uma coisa dessa, que coisa. Mas nem em situação nenhuma ele podia falar isso. Isso tá. Ela... Porque tudo bem a pessoa falar que não sabe, tentar um tratamento com boa intenção, tentando ajudar, mas sem saber direito e tal. Até aí, tudo bem. Agora a pessoa falar um negócio desse, ah, toma Falta de banho, né? postura ética, né? É, não, pelo amor de Deus. É dureza, né? Então, assim, para vocês verem que a pessoa que tem doença rara passa por essas aí, entendeu? Passa 10 anos, gasta um carro por ano em investigação clínica, porque os médicos, muitas vezes, não são todos, né? Também tem uma certa vaidade, vamos dizer assim, né? E não reconhecem, falta humildade para dizer eu não sei. Eu não sei. Esse teu caso, eu não sei. Mandar para um colega, né? Que é uma coisa que eu aprendi desde cedo na faculdade e eu tenho maior tranquilidade de falar. Eu acho que é a coisa assim, se eu, né, quando eu já dei aula, né, de medicina, eu falava para o pessoal assim, gente, vocês têm que dizer se vocês não sabem, porque vocês causam uma iatrogenia, vocês prejudicam o paciente se vocês dão um remédio que vocês não conhecem, ou se No meu vocês caso, falam de que ele pode ter uma doença e não é aquela doença. Então, por exemplo, no meu caso, né, com ótimas médicas, tá? Realmente é verdade, eu poderia ter amiloidose, que é uma doença grave. A Jana acompanhou, né, Jana, que eu fiquei preocupada, né? O meu marido ficou muito preocupado e tal, porque a suspeita inicial era amiloidose, pelos meus sintomas, né? Eu sabia que não era. Eu não fiquei tão preocupada, mas um pouco, uma pulguinha ali ficou na minha cabeça, né? Então, até fazer todos os exames, eu fiquei preocupada que podia ser amiloidose, que é uma doença séria, assim. É meio que, vamos dizer assim, o tratamento é meio como se fosse tratamento de câncer, né? É meio complicado. Então, assim, o médico, ele tem que ter muita sabedoria e muito conhecimento de desautonomia, e não é só na desautonomia. Ele tem que ter essa postura de humildade para não fazer mal para o paciente, né? Tem que ter muita parceria, né? Tem que trabalhar ali, ó, de igual para igual com o paciente, dizer para ele, olha, isso eu não sei, vamos começar a investigação por aqui, mas não ficar dando assim diagnóstico sem saber, ainda não sabe o que é. A investigação de desautonomia demora um ano. Eu vou falar assim, eu acho muito difícil a pessoa fazer a investigação das causas em menos de um ano. Das causas, né? Claro, saber que é desautonomia, a pessoa pode dizer de maneira mais fácil, mas mais de um ano para poder dizer que mas é o meu, desautonomia por causa disso ou daquilo. Oi? mas o meu caso foram 10 anos para dizer que era desautonomia.
Eu Eu sei. passei por hipertensa, porque eu tinha episódios de hipertensão. Aí outros episódios eu tinha hipotensão, daí não consegui me explicar o porquê. Aí eu tomei 10 anos de antihipertensivo, doses altíssimas, com diurético, que é um pecado, né? Por isso que eu passava tão mal, e por isso que eu estava direto com hipovolemia. Eu fiz tratamento contra enxaqueca sem dor, contra convulsão sem manifestações. Eu fiz tratamento para diabetes sem ter diabetes. Eu fiz tratamento de tudo que tu imaginar, porque as pessoas as pessoas que eu digo, né, o meio médico, como eles viam os meus sintomas, mas não sabiam como diagnosticar isso, eles tentaram de tudo. Então, na verdade, a iatrogenia, ela foi uma companheira minha por 10 anos. Né? Então, eu tive, além do problema da desautonomia, eu tive N sintomas adicionais em função dos tratamentos equivocados. Jana, eu vou ter que encerrar. Já acabou o tempo. E o que a gente vai fazer? Esse assunto é longo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as perguntas. Domingo que vem, vamos repetir. Vamos repetir no domingo que vem e vamos tirar dúvidas das perguntas Não lá nos dá, stories Jana. agora. Vai cair, não vai dar Não pra... nos stories depois. A gente tira as dúvidas depois do Ah, pessoal. tá, Pode fazer tá as joia. perguntas Vamos lá. combinar então que a gente continua essa conversa A gente coloca a janelinha das perguntas e a gente Isso. responde lá. Tá, eu não sei mexer nisso, mas nós vamos descobrir, tu me ensina daqui a pouco, tá? Então, Tá gente, ó, bom. muito obrigada, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi super legal essa experiência. Então, assim, semana que vem, Jana, se tu puder, a gente repete. Semana que vem, 19 Domingo é h tranquilo. tá? Domingo é tranquilão. Vamos lá, vamos Então, fazer. no domingo que vem, já combinamos, então. Domingo que vem, gente, Combinado. então, esperamos vocês, divulguem para as pessoas, tá? Porque realmente a gente pode ajudar outras pessoas aí, especialmente mulheres que tenham essas características, aí você já pode dar uma dica. Olha, você já investigou desautonomia? Fica essa dica então, tá bom? Vou encerrar então Isso aí. aqui. Raquel, colegas aí, familiares, amigos, né, que estiveram aí junto com a gente, muito obrigada, tá? Jana, ó, sabe que tu, ó, tá? Eu tenho Obrigada uma por tudo gratidão também. contigo de irmã, Jana, assim, realmente tu é Eu também. uma irmã aí nessa história de desautonomia, e eu me emociono, tô emocionada, porque tu me ajudou muito, tá? Muito Vamos obrigada, continuar nos então. ajudando. E semana que vem estamos juntos aí de novo, nós duas, tá bom? Tamo lá. Tá bom, beijo. Beijo. Beijo para todo Tchau, até mundo. mais. Tchau.